Bom dia, nós estamos nessa sala de estudos preparando-nos para a celebração da Páscoa, que é a maior festa do povo cristão e se avizinha nos próximos dias, e como a vida mudou e as pessoas estão mais preocupadas a falar sobre a pandemia. Nós precisamos dizer que está se aproximando o dia da celebração da redenção, que é a festa de Páscoa. Introduzimos ontem este ciclo de estudos sobre os 7 milagres da cruz, ou as 7 vezes em que Jesus derramou o seu sangue sobre a terra. Eu quero introduzir esse primeiro milagre com uma comparação com a festa do Yom Kippur judeu, a festa da propiciação, onde o sumo sacerdote entra uma vez ao ano no santo lugar e carrega consigo o sangue do cordeiro que tinha sido imolado para a remissão de pecados do povo. Ele vai aspergir 7 vezes sobre a arca. A arca era uma caixa de madeira revestida em ouro, e em cima tinha uma tampa. Nessa tampa havia 2 querubins feitos de ouro maciço, de frente um para o outro, e era ali onde Deus falava face a face com Moisés, por exemplo. Era o lugar da manifestação de Deus. Então o sumo sacerdote pegava aquele sangue do cordeiro e aspergia sobre a tampa, o propiciatório, e depois ele também aspergia 7 vezes no chão para a remissão de pecados. O sangue tocava também no chão. É a festa do Yom Kippur, ou a festa do perdão. O número 7 na Bíblia é um número da perfeição ou da plenitude, e nos fala sobre a obra do Espírito Santo. O candeeiro ou candelabro tinha 7 lâmpadas, e ela representava a presença de Deus em nosso meio. Nós vimos no domingo que a igreja de Éfeso corria o risco de que Jesus retirasse o candelabro do meio dela, porque o amor estava se esfriando. Então o candelabro era o sinal da presença de Deus, o fogo, o sinal do Espírito Santo do Senhor. Para isto, nós vamos ver que Jesus está nessas últimas 18 horas, agora antes da crucificação, no jardim do Getsemane. No livro de Lucas, capítulo 22, versos 42, 41 em diante, diz assim: E por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como que gotas de sangue caindo sobre a terra. O primeiro milagre, as gotas de sangue sobre a terra no jardim do Getsemane, que nós chamamos de o milagre do perdão. Naquela época, o Monte das Oliveiras era um lugar dedicado à oração. Muitos iam para aquele jardim fazer as suas orações. A palavra Getsemane quer dizer prensa de azeitonas. Haviam muitas oliveiras naquele lugar, onde as azeitonas elas eram espremidas até se extrair delas o óleo, o azeite mais puro, que tinha muitas funções, tanto medicinais como também de culinária, mas também era utilizada para iluminação. O Senhor Jesus, no jardim de Getsemane, vai ser prensado, moído pelas nossas transgressões, diz o livro do profeta Isaías, capítulo 53. O Senhor Jesus, ele está no Monte das Oliveiras, jardim do Getsemane, o lugar de oração, onde ele vai ser amassado, prensado, por causa dos nossos pecados. Jesus, ele foi tomado de um pavor e de uma angústia. Ali diz no versículo 56: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele convida os discípulos a ficarem com ele e jejuar naquela noite. Existe um termo que a medicina chama de hematidrose, que é os vasos sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas, elas sofrem uma enorme pressão
do sangue quando uma pessoa está sobre um alto grau de estresse ou de tensão emocional. Elas se dilatam ao ponto de o sangue passar pela pele. Isso é algo comprovado clinicamente. E o Senhor Jesus teve que, naquele momento, as primeiras gotas de sangue derramadas, naquele momento de muito clamor e de muito sofrimento, porque Jesus teve que sofrer angústia tão extrema ao ponto de ter que sangrar? Esta é a primeira pergunta. No versículo 42 diz que fala de beber o cálice. Olhe lá, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Veja, ele não está pedindo para afastar a sua missão, mas o cálice. O que representava o cálice? Nós vemos em Jeremias 25 que o cálice representava a ira de Deus. Diz lá em Jeremias que o cálice da ira de Deus estava cheio por causa dos pecados das nações. O Senhor Jesus está falando do cálice da ira de Deus. O cálice foi cheio pelos pecados. No Getsemane, o cálice foi cheio pelas nossas perversidades. Em Mateus capítulo 23, versos 25 até 26, Jesus se dirige aos mestres da lei e aos escribas, dizendo: por dentro vocês estão cheios de ganância e de cobiça. Eles dizem: vocês lavam o copo pelo exterior, o cálice pelo exterior, mas por dentro eles tinham ganância, egoísmo e cobiça. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui, a religião, ela sempre tenta ajeitar as coisas por fora, com roupas bonitas, com rituais muito bonitos, para que a mente passe um conforto e amenize a acusação. Mas por dentro, Jesus não se intimidava, nem se limitava a ver as pessoas pela sua aparência, pela sua estética, mas Jesus se relacionava sempre com a ética, o que movia as pessoas por dentro. Em Mateus capítulo 23, versos 25 até 26, Jesus se dirige aos fariseus e os escribas, os mestres da lei daquela época, dizendo o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos coam os mosquitos, mas engolem o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo, do cálice, do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. O Senhor estava dizendo que o ser humano criou um espírito de religiosidade para consumo externo, mas que as causas principais das motivações erradas, pecaminosas, estavam dentro. Nós costumamos também dar uma ajeitada na nossa vida por fora, editamos as nossas expressões e palavras, mas ainda não tratamos por dentro a razão de onde. Mateus 15 fala que é do nosso coração que saem homicídios, adultérios, cobiças. Toda torpeza vem de dentro para fora. E Jesus estava dizendo que é por dentro que precisava ser lavado. E esse é o cálice. Jesus, ele estava falando com o Pai sobre beber o cálice. Esse cálice era o cálice do pecado, da ira de Deus, que ele não tinha nenhuma parte com isso, porque ele era sem pecado. Então o primeiro milagre, o derramamento de sangue de Jesus, é o perdão. Por que Jesus fez isto por nós? Em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que era sem pecado, o fez pecado por nós. Em João 29, quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que Jesus fez isto? Ele fez por causa dos nossos pecados. O suor com sangue, a angústia até a morte, se explica pelo fato de Jesus não ter conhecido pecado. Jesus, ele
ele não tinha a maldade, ele não tinha a natureza pecaminosa em si, e naquela hora ele teria que suportar sobre si o pecado da humanidade. Ou seja, pensa um pouco comigo, quando alguém conta para você uma atrocidade, você não passa mal? Eu já tive que interromper alguns atendimentos quando pessoas me contam violências tamanhas que elas sofreram, que eu começo a passar mal por dentro. E o Senhor Jesus naquele momento começa a passar mal, porque o cálice do pecado está sobre ele, e a natureza de Jesus não conhecia toda aquela maldade humana, toda aquela intenção maligna. Na palavra de Deus, o pecado é chamado de aguilhão. Em 1 Coríntios 15, 56, diz assim, 1 Coríntios 15, 56, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão é algo que toca, que machuca. Quem foi da vida campesinas, é uma vara, uma ponteira de ferro, que tocava os animais quando eles tinham que puxar carga. Aquilo doía e fazia com que eles andavam. O pecado é esse aguilhão que nos fere e que nos domina, nos tira as forças. Então, é chamado de aguilhão a palavra de Deus. Satanás, ele tentou jogar com as emoções e sentimentos todos sobre Jesus, lançando sobre ele os pecados da humanidade. Jesus tinha as emoções puras, e nesse momento ele é confrontado com os gritos de milhões de vítimas do pecado. Ele sentia o cheiro de morte. Aqueles dias em que Jesus estava em Israel, em Jerusalém, havia muito derramamento de sangue, porque era o tempo das famílias virem oferecer o sacrifício pelo pecado. Então havia na cidade um cheiro de derramamento de sangue. O primeiro milagre, o sangue de Jesus, que nos limpa de todos os nossos pecados. Em Mateus 26, 27 e 28, quando o Senhor fala da ceia, Mateus 26, 27 e 28 diz assim: a seguir Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebam todos, isto é o meu sangue, disse Jesus, o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos, porque nem todos o querem receber como Senhor e Salvador. Sem o milagre da cruz não há perdão. Sem recebermos o sacrifício de Jesus remidor, que nos substituiu, nós não alcançamos salvação. O perdão libera o poder de Deus em nossas vidas. Pessoas que não foram perdoadas ainda não podem experimentar uma vida nova, uma vida de libertos. O pecado, ele nos liberta e libera poder para que nós possamos viver uma vida nova. No Getsemane, Jesus estava tendo o primeiro contato com o cálice, e ele suportou aquilo para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. O primeiro milagre, o derramamento do primeiro contato do sangue de Jesus com a terra, foi o milagre do perdão. Eu aguardo você amanhã, neste horário. Hoje à noite, nós também temos nosso culto. Convido você para estar conosco no culto da renovação, em nome de Jesus. Deus